Aos nossos amados, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro. Eu quero deixar o meu fortíssimo abraço a todos os irmãos e logo de imediato, deixando um recado, eu tenho recebido algumas mensagens de irmãos que têm mostrado interesse em somar conosco no grupo Teólogos da Verdade. E os irmãos que desejarem estar conosco devem apenas colocar o número do seu WhatsApp, evidentemente precedido do DDD, como um comentário do vídeo aí no YouTube. Os amados não esqueçam de colocar suas igrejas, função que exerce na igreja, para que a gente possa ter um conhecimento minimamente prévio dos amados. E estaremos adicionando os irmãos para somarem conosco nesta família. Muito obrigado, que Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus. Obrigado a todos que têm orado, todos que têm cooperado, aos muitos irmãos que têm enviado perguntas. Que Deus os abençoe, queridos. O nosso propósito é servi-los e fazer o melhor, fazer daquilo que estiver até além do nosso alcance, para a glória de Deus e para benefício espiritual do seu povo. Vamos ao tema de hoje, queridos. O espinho na carne do apóstolo Paulo. Segundo aos Coríntios 12, de 7 a 10, nos apresenta um dos relatos mais misteriosos, enigmáticos e discutidos do Novo Testamento. Para alguns, uma doença incurável. Para outros, um problema sem solução. Para muitos, um pecado incontrolável. Qual o significado desse espinho? E por que Deus não atendeu ao pedido do seu servo? Irmãos, Paulo fez uma afirmação difícil de entender e mais difícil ainda de aplicar na nossa vida. Está lá em 2 Coríntios 12, 10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Atrás dessas palavras enigmáticas, nós encontramos algumas lições importantes e edificantes. Precisamos entender o que Paulo disse e como aplicar esse ensinamento quando enfrentamos dificuldades. Ele disse: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim." 2 Coríntios 12, versos de 7 até o 8. Algumas pessoas gastam muito tempo especulando sobre o espinho na carne. Até aqui no grupo nós tivemos algumas propostas, alguns irmãos deixaram o seu posicionamento sobre o que significaria esse espinho. O fato, irmãos, é que Paulo não revelou o que foi, e ninguém até hoje sabe exatamente a que ele estava se referindo. Eu, particularmente, por conta de uma análise de contexto muito profunda, creio que o espinho na carne se tratava de perseguição ao seu apostolado. E o emissário de Satanás mencionado por ele seria alguém que estava fortemente empenhado e, consequentemente, usado pelo inimigo no intuito de deter o seu avanço ministerial. Mas, na verdade, o que importa não é a natureza do espinho ou a sua explicação, mas a maneira que Paulo o encarou. Paulo não era um fanfarrão oportunista como muitos que nós temos nos dias atuais, que saem pelas igrejas dando testemunhos fantásticos de autoexaltação, arrancando aplausos e olhares admirados e dinheiro dos incautos, narrando supostas experiências espetaculares no mundo do crime ou mesmo com satanismo, com a finalidade última de lucrarem e serem admirados. É a indústria do testemunho com a qual nenhum pastor honesto e que tenha vergonha na cara deveria se envolver ou apoiar. Este não era o objetivo de Paulo ao narrar o seu problema. Havia uma particularidade que ele preferia manter entre ele e Deus. Para a igreja, ele entendia que apenas o princípio e a lição deveriam ser ministrados por meio deste relato em sua epístola. Observem, meus amados, os fatos relatados em 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Em primeiro lugar, a gente percebe que Paulo ele reconheceu Satanás como a fonte do problema. Ele disse que o espinho era um mensageiro de Satanás. Por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Nós sabemos muito bem que o diabo quer a nossa ruína. Ele quer nos devorar como leão que ruge,
conforme está lá em 1 Pedro 5,8. Na vida de Paulo, como na vida de bilhões de outras pessoas, Satanás usou o sofrimento e a perseguição para tentar derrotá-lo. Deus usou aquele espinho e recusou tirá-lo da vida de Paulo. Aqui nós aprendemos uma lição importante sobre os males da vida. Deus não causou o sofrimento no mundo, e ele não nos tenta, como está lá em Tiago 1,13. Todavia, muitas vezes, ao invés de tirar os problemas das nossas vidas, ele os utiliza para o nosso bem. Deus amou Paulo, mas não o poupou de tamanho sofrimento. Aquilo era necessário. E Paulo, grande homem de Deus que era, reconheceu isto. Jamais devemos interpretar problemas como sinais do desprezo de Deus. Ele pode usar calamidades para castigar os ímpios. Pode usar a maldade dos ímpios para nos aperfeiçoar. E também permite tribulações na vida de seus filhos, como vemos em Hebreus 12, de 5 até o 11. Mas como foi que Deus usou o sofrimento de Paulo? Quando Deus recusou tirar o espinho da vida de Paulo, ele ofereceu esta explicação: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. A graça, irmãos, contradiz o merecimento. Se Paulo no passado se julgou autossuficiente, ele não continuou assim. Basta você ver Filipenses 3, de 4 a 11. Nas tribulações, ele aprendeu a depender da graça do Senhor. Quando sentimos que temos tudo sob controle por causa da nossa própria capacidade, facilmente esquecemos de Deus. Nas horas de maior fraqueza, quando nos sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, tendemos a voltar para Deus e nos entregar à poderosa mão do Senhor. Nossa inteligência não nos basta. Nossos recursos financeiros não nos bastam. Nossos amigos não conseguem preencher as nossas necessidades. Apenas a graça de Deus nos basta e o poder dele se manifesta através da nossa fraqueza. Foi exatamente isso que Paulo entendeu. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Mas como Paulo usou o seu próprio sofrimento, irmãos? As palavras de Paulo em 2 Coríntios 12, 10 são simplesmente impressionantes. Elas refletem uma maturidade espiritual que poucos alcançam. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele sentia prazer no sofrimento. Que declaração tremenda! Será que nós sentimos a mesma coisa? É comum nos momentos atribulados você sentir pena de si, ou amargura, ou profunda depressão, ou você sente prazer por depender única e exclusivamente da força de Deus, sendo forte na sua fraqueza ao depender da graça do Senhor. O comentário de Paulo, ele não trata de alguma prática louca de autoflagelação, mas da sua capacidade de confiar plenamente no Senhor. Ele entendeu que o sofrimento nos oferece oportunidades para nos aproximar mais de Deus. E Paulo aproveitou tais oportunidades ao máximo. Da mesma forma que a pessoa que pratica atividade física ou musculação pode sentir prazer no esforço e no sofrimento desta prática, visando os resultados em termos de saúde física, Paulo sentia prazer nas angústias da vida, tendo em vista os resultados de crescimento espiritual e do galardão eterno. Tiago falou a mesma coisa. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4. Paulo explica o seu prazer em dois sentidos. Primeiro, por amor de Cristo. Quando ele admitiu sua própria incapacidade, ele deixou Cristo tomar conta da sua vida. Como Cristo morreu para nos dar vida, o nosso velho homem morre para dar lugar para Jesus viver. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 a 20. Jesus aceitou a fraqueza da sua forma humana para se entregar por nós. É somente quando aceitamos a nossa própria inadequação que temos condições de nos entregar a Cristo. Em segundo lugar, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando Paulo confiou plenamente em Cristo, se esvaziando do orgulho e da ideia de ser autônomo, ele ganhou força bem maior. Cristo vivendo em Paulo era infinitamente mais forte do que Paulo vivendo para si mesmo. Mas como nós podemos usar o sofrimento? Considere as palavras que Paulo usa em 2 Coríntios 12, 10. Como você reage aos mesmos desafios na sua vida? Paulo enfrentou, primeiro, fraquezas. Você se sente incapaz de enfrentar algumas fraquezas, como problemas, enfermidades, tribulações, tentações, vícios, etc. Qual é o espinho na sua carne? Lembre-se, essas fraquezas devem servir de convite para permitir Jesus reinar na sua vida. Paulo passou por injúrias. Você foi maltratado ou ofendido por outros? O diabo quer usar essas injúrias como motivo de ódio, vingança e blasfêmia. Mas Deus quer que você fique forte, usando essas injúrias como oportunidade para amar e crescer. Paulo enfrentou necessidades. Você enfrenta grandes dificuldades financeiras? Não sabe como resolvê-las? Nada melhor que a fome para tornar o homem dependente de Deus. Jesus deu este desafio. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, de 33 a 34. Pessoas que nunca conheceram a pobreza têm dificuldade em entender esse princípio. Quando temos geladeiras abastecidas e armários cheios de alimentos, é difícil imaginar a circunstância que Jesus descreve. Esse é, sem dúvida, um dos motivos de poucos ricos serem convertidos a Cristo, como vemos em 1 Coríntios 1, de 26 a 29 e em Marcos 10, de 23 a 25. Paulo também enfrentou perseguições. Quando sofremos por causa de Cristo, é o momento de desistir ou de ficar mais firmes do que nunca. Muitas pessoas egoístas justificam sua desistência porque não querem sofrer. Muitos abandonam a igreja porque não suportam erros, maus exemplos ou falsos ensinos e depois fazem disso uma bandeira justificadora para uma vida fora da igreja. Mas os discípulos verdadeiros imitam o exemplo dos cristãos hebreus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto em opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versos de 32 ao 34 e verso 39. Falando de perseguições, devemos lembrar que fazem parte da vida do cristão. Paulo usou uma palavra bem abrangente para frisar esse fato. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Nenhum servo do Senhor tem imunidade à perseguição. E por fim, irmãos, Paulo sofreu também angústias. A palavra usada aqui vem de uma raiz que descreve lugares estreitos ou apertados. Muitas pessoas sofrem de claustrofobia. Quando se encontram em lugares apertados e fechados, sentem-se desesperadas. Espiritualmente, muitos reagem da mesma forma. Quando se vê em apuros, como é que você reage? Abandona os princípios de Deus e age de uma forma errada no desespero?
A única saída é aceitar o fato que você é incapaz de sair do problema sozinho. Temos que reconhecer a necessidade da graça de Deus para aceitar o resgate que Ele nos oferece. Não andeis ociosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos de 6 a 7. Por favor, meu irmão e minha irmã, me permita uma vez mais lhe perguntar: qual é o espinho na sua carne? O que aconteceu com Paulo, em menor ou igual proporção, ocorre com todos os autênticos cristãos que ainda estão nesta terra. Os servos do Senhor sofrem nessa vida. Enfrentamos perseguições, angústias, fraquezas, necessidades, etc. Deus nunca prometeu riquezas e deleites neste mundo para o seu povo. Quem prometeu isso foi Satanás, tentando a Jesus no deserto. E é Satanás o autor de toda falsa doutrina que tenta associar fé cristã à prosperidade, saúde perfeita e vida regalada neste mundo sem Deus. A grande verdade é que Deus recusou tirar o espinho de Paulo e, da mesma forma, Ele pode deixar qualquer um de nós em circunstâncias difíceis e desagradáveis. Quando nos encontramos nessas situações, vamos ter a fé e a coragem que Paulo mostrou para aproveitar a oportunidade de crescer espiritualmente? Quando nos entregamos a Cristo, meus amados, encontramos a graça e a força verdadeira. Essa força vinda de Deus é tudo de que precisamos, pois a sua graça nos basta. Um grande abraço e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.